Chegamos a mais uma aula de Direito Constitucional, com o tema Funções Essenciais à Justiça. Veremos a primeira parte sobre o Ministério Público. Começaremos pelo tópico Observações Gerais. O Ministério Público também é chamado de parquê. Ele é o fiscal da lei e da federação. O MP é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Ao MP cabe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Além disso, o Ministério Público é um órgão independente e está fora da estrutura dos três poderes. Então, não caia na pegadinha em que disser que o MP faz parte do Poder Judiciário ou mesmo que fale que ele é um quarto poder. Todas as duas afirmativas estão equivocadas, ok? Seguimos agora com as informações sobre o ingresso na carreira. O ingresso na carreira acontecerá mediante concurso público de provas e títulos. Veja, falamos de provas e títulos, e não ou. Haverá a participação da OAB no processo do concurso. E os requisitos para o ingresso na carreira são ser bacharel em Direito e ter exercido no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Continuaremos com a parte referente à capacidade postulatória. Entenda por capacidade postulatória a aptidão para agir em juízo. As partes no processo, que são o autor e o réu, não possuem capacidade postulatória. Assim, eles precisam de um advogado para agir dentro do processo. O Ministério Público possui capacidade postulatória, tanto na esfera civil quanto na esfera penal. Na esfera civil, o MP pode entrar com a chamada ação civil pública, com a finalidade de proteger o patrimônio público, o meio ambiente e outros interesses difusos. Já falamos em outros momentos, mas para relembrar, os interesses difusos são aqueles que pertencem a um grupo, classe ou categoria indeterminável de pessoas, que são reunidas entre si pela mesma situação de fato. Eles têm natureza indivisível, ou seja, são compartilhados em igual medida por todos os integrantes do grupo. Já na esfera penal, o MP pode entrar com a chamada ação penal pública. Com relação a esse tipo de ação, saiba que a regra é que a titularidade da ação penal é do Ministério Público. Mas e se houver inércia do MP e ele não intentará a ação? Nesse caso, caberá a chamada ação privada subsidiária da pública. Mas fique atento, essa ação não retira o caráter privativo da ação penal, que é do Ministério Público. Em termos mais facilitados, o MP continua sendo o dono da ação. E para fechar a aula, conheceremos sobre a composição do Ministério Público. Existem os Ministérios Públicos dos Estados, os MPs, que são chefiados pelos Procuradores Gerais de Justiça, e existe o Ministério Público da União, o MPU. O MPU é subdividido em 4 vertentes: o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Já falamos em outras aulas, mas não esqueça que o MPDFT integra a estrutura da União. O chefe do MPU é o Procurador-Geral da República, o PGR. Além disso, é ele quem nomeia os PGRs do Trabalho e Militar. Além do Ministério Público dos Estados e do Ministério Público da União, existe também o Ministério Público Eleitoral. O MP eleitoral não possui estrutura própria. Ele é composto por membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual e é legitimado para intervir em todas as fases no processo eleitoral. O Procurador-Geral da República
exerce a função de Procurador-Geral Eleitoral perante o TSE. E por último, um esclarecimento. O Ministério Público junto aos Tribunais de Conta não faz parte do Ministério Público, mas sim da própria estrutura do Tribunal de Contas. Ele é um órgão vinculado ao Poder Legislativo, certo? Chegamos ao fim desta primeira parte sobre o Ministério Público. Na aula seguinte, continuaremos com esse tema. Até a próxima!